Olá, o meu nome é Ishani Lácia e estou aqui em representação da comunidade hindu de Portugal para falar de duas festividades que se aproximam, Rama Navami e Hanuman Jayanti. Rama Navami é a data em que o rei Ramachandra apareceu no planeta Terra. Há várias teorias em relação ao seu ano de nascimento. Alguns dados apontam para 7.000 anos, enquanto outros apontam para alguns milhões de anos. Seja como for, esta data tem tido tamanha importância para a cultura da Índia que vem sendo celebrada desde tempos imemoriais. Navami designa o 9º dia da lua a seguir à lua nova. Este ano, o aparecimento de Rama acontece a 30 de março, 9 dias após a lua nova. É importante referir que o calendário hindu se baseia nos ciclos lunares, ao contrário do calendário gregoriano, que se baseia nos ciclos solares. Por esta razão, as festividades hindus são sempre baseadas no calendário lunar, ficando desfasadas em relação ao calendário solar. Temos também a data de Hanuman Jayanti, que se celebra este ano no dia 6 de abril. Jayanti designa o dia de nascimento de uma personalidade importante. Esta data assinala o nascimento de Hanuman, fiel amigo e devoto de Rama. Curiosamente, as duas datas são muito próximas e faz sentido falar na mesma edição acerca de duas personalidades que estão intimamente ligadas. Ramachandra é um rei considerado exemplar a todos os níveis. A sua história de vida chegou aos nossos dias por tradição oral, mas também devido ao épico Ramayana, obra escrita pelo poeta Valmiki Muni. Esta obra, que narra a vida e feitos de Rama, é também um modelo de comportamento ético. Rama é considerado um símbolo de virtude e ética. Por isso, é reverenciado até hoje por bilhões de pessoas como um exemplo de governante, herói, marido, amigo, filho e também um deus. Isto porque Rama é descrito como o 7º avatara de Vishnu, ou seja, considera-se que o deus Vishnu, a força que mantém a criação, nasceu neste mundo como um ser humano, sob a forma de Rama, para ser um exemplo de conduta e inspirar a humanidade, ao mesmo tempo que combatia forças opressoras que operavam na época. Segundo a história narrada por Valmiki Muni no seu Ramayana, Rama nasceu como filho do rei Dasharatha e da rainha Kaushalya, no reino de Ayodhya. Foi treinado desde cedo para ser um guerreiro e herdeiro do trono, sendo o mais velho de 4 irmãos. Foi desde criança um filho dedicado e exemplar. Casou-se com a princesa Sita, também ela um exemplo de qualidades de caráter, manifestação da deusa Lakshmi. Tudo parecia encaminhar-se para uma sucessão de trono tranquila, até que aconteceu um revés. O rei Dasharatha, pai de Rama, tinha 3 esposas. Uma delas era a rainha Kaikeyi, que temia que quando Rama subisse ao trono, o seu filho Bharata caísse no esquecimento e perdesse privilégios. Influenciada pela sua aia, desenvolveu pensamentos egoístas e decidiu fazer com que o seu marido cumprisse 2 promessas que lhe devia pelo facto de ela lhe ter salvo a vida muitos anos antes. Kaikeyi pediu ao rei Dasharatha que satisfizesse 2 desejos. O primeiro era que o seu filho Bharata fosse o próximo rei de Ayodhya. O segundo era que Rama fosse banido para a floresta durante 14 anos, garantindo assim a popularidade de Bharata durante os primeiros tempos de reinado. Desta forma, ela seria a mãe do próximo rei e não apenas a madrasta, julgando ter assim mais regalias. Estes pedidos apanharam toda a gente desprevenida, tendo causado horror na família real. No entanto, Dasharatha não podia deixar de cumprir a promessa feita à rainha. Teve que ceder contra a sua vontade. Embora os seus pais e irmãos tenham ficado terrivelmente abalados, Rama aceitou esta situação sem debater. Pediu a todos que permanecessem no palácio enquanto aguardavam seu regresso, 14 anos depois. Sita recusou-se a deixar o marido e disse que o acompanharia onde quer que ele fosse. O seu irmão Lakshmana disse que acompanharia ambos, já que não queria permanecer no reino enquanto o seu querido irmão estava em exílio e que uma princesa como Sita precisava de apoio para não estar exposta aos perigos da floresta. Rama acabou por aceitar e os 3 partiram para a floresta de Dandakaranya. O rei Dasharatha ficou tão desgostoso que deixou de ter vontade de viver e acabou por adoecer e morrer pouco tempo depois. Bharata, que estava fora de Ayodhya numa missão, foi chamado de urgência ao reino devido à morte do pai,
tendo que sucedê-lo. Só neste momento é que Bharata soube dos terríveis atos da sua mãe Kaikeyi e ficou horrorizado, recusando-se a aceitar o trono. Foi ter com Rama à floresta, implorando-lhe que voltasse e governasse, mas Rama disse que teria que cumprir o seu dever e honrar o pedido do pai. Bharata levou então as sandálias de Rama e disse: colocarei estas sandálias no trono como símbolo da tua autoridade. Governarei enquanto regente durante 14 anos e quando regressares, o reino será teu. Durante o tempo que Sita, Rama e Lakshmana passaram na floresta, vivendo entre yogis renunciantes, foram ajudando várias pessoas que iam conhecendo pelo caminho. Embora esse tempo tenha sido globalmente feliz para estas três nobres personalidades, houve também sérias dificuldades. Houve uma ocasião em que Shurpanakha, uma Rakshasi, se disfarçou de bela princesa e se aproximou de Rama, tentando seduzi-lo. De acordo com os textos védicos, Rakshasas são um tipo de seres com intenções malignas que têm a capacidade de mudar de forma temporariamente. Rama rejeitou educadamente os seus avanços e disse que não podia aceitar por ser casado com Sita. Shurpanakha tentou então seduzir Lakshmana, que também recusou. Furiosa por ter sido rejeitada, Shurpanakha atacou Sita, tentando matá-la. Lakshmana defendeu imediatamente a cunhada e expulsou a Rakshasi. Shurpanakha sentiu-se tremendamente humilhada e furiosa, cheia de inveja de Sita, e decidiu vingar-se. Foi ter com o seu irmão Ravana, que era um Rakshasa extremamente poderoso que semeava o caos, a morte e a destruição. Sabendo que ele tentava tomar à força qualquer mulher atraente que visse, Shurpanakha começou a falar-lhe da beleza de Sita. Ravana apressou-se a tentar localizar essa bela princesa descrita pela sua mal-intencionada irmã. Quando viu a bela Sita, Ravana elaborou um plano para raptá-la e trazê-la para o seu palácio. Com a ajuda de outros Rakshasas, conseguiu fazer com que Rama e Lakshmana saíssem momentaneamente da cabana, deixando Sita sozinha por pouco tempo. Ravana tinha também o poder de mudar de forma e disfarçou-se de sábio renunciante, aproximando-se da cabana para pedir a Sita Devi que lhe desse algo para comer. Quando esta se aproximou, ele tomou a sua forma original e raptou-a. Agarrando-a à força, puxou-a para o seu aeroplano e voou em direção a Lanka, o seu reino, que é o atual Sri Lanka. Rama e Lakshmana ficaram mortificados quando percebem que Sita foi levada e tentam de imediato localizá-la. A princesa tem a inteligência de largar algumas joias, de modo a deixar uma pista da direção em que fora levada. O grande pássaro Jatayu percebe que Ravana está em fuga, com uma mulher que grita por ajuda. Intercepta o aeroplano de Ravana, tentando salvar Sita, mas o poderoso Ravana consegue derrotá-lo. Jatayu cai no chão, moribundo. Rama e Lakshmana, seguindo a pista das joias, deparam-se com Jatayu, que estava prestes a morrer. Explicou-lhes o sucedido e, desta forma, Rama e Lakshmana ficaram a saber para onde Sita tinha sido levada. O próximo passo era saber como entrar no fortificado reino de Lanka e resgatar Sita, sendo que eles eram apenas 2 e o palácio de Ravana estava cercado por um exército. Foi nessa altura que conheceram Hanuman e Sugriva, um rei que tinha sofrido um golpe de estado perpetrado pelo seu próprio irmão Vali. Sugriva, Vali e Hanuman pertencem a uma categoria de seres chamados Vanara, uma fusão entre humano e símio. São semelhantes aos humanos no que toca à inteligência e capacidades cognitivas, mas têm a aparência de macacos em termos de aspecto físico, força e agilidade. Hanuman é descrito como uma encarnação do próprio Shiva, sendo filho de Vayu, o deus do vento. Depois de saberem as respectivas histórias, ajudaram-se mutuamente. Rama e Lakshmana ajudaram o exército de Sugriva a vencer o seu irmão Vali e recuperar o trono. Gratos pelo apoio, o exército de Vanaras uniu-se com o intuito de resgatar Sita do palácio de Ravana. O trabalho conjunto e a dedicação de todos fez com que construíssem uma enorme ponte, conhecida como Ramasetu, para chegar à ilha de Lanka. Foi nessa altura que Hanuman descobriu os seus poderes ocultos. Na altura em que foi preciso ajudar Rama, Hanuman recordou-se que era na verdade um yogi com os 8 poderes místicos desenvolvidos e foi pelo uso dessas capacidades que conseguiu fazer a proeza de chegar ao palácio de Ravana.
Hanuman pôs a sua vida em risco para descobrir o paradeiro de Sita, dizer-lhe que Rama vinha buscá-la e comunicar estrategicamente ao exército qual a forma de entrar no palácio. Deu-se uma batalha épica, na qual Rama conseguiu matar o impiedoso Ravana, libertando assim muitas pessoas do seu jugo. Rama, Lakshmana e Sita regressaram ao reino de Ayodhya depois de cumpridos os 14 anos de exílio, onde foram recebidos com o respeito e amor de toda a população. Até hoje, essa data é celebrada no festival de Diwali. Rama reinou durante muito tempo, sendo reconhecido até hoje como um governante exemplar, conduzindo o seu reino com sucesso e prosperidade, mantendo as pessoas felizes e cumprindo o seu dever até ao fim, enquanto lutava valorosamente e derrotava quem ameaçasse a paz do reino. Rama e Hanuman desenvolveram uma relação de amizade que está para lá de qualquer descrição. Hanuman é a personificação da dedicação, lealdade e devoção, não olhando a meios para ajudar e defender o seu querido Rama. É a perfeita combinação de força, inteligência e sabedoria, o exemplo do Bhakti Yogi que usa as suas capacidades ao serviço de Deus. Embora tenha capacidades extraordinárias, como voar, lutar ou saltar distâncias inigualáveis, a sua mais incrível proeza é a dedicação e amor total ao divino, usando tudo o que estiver ao seu alcance. Diz-se que Hanuman está presente onde quer que se conte as histórias de Rama, e desta forma nunca estão separados. Os devotos de Rama oram a Hanuman, pedindo que os abençoe com esse mesmo grau de devoção e foco. Rama Navami é um dos maiores festivais para os hindus. Nesta ocasião, as pessoas fazem vários tipos de rituais, cantam e falam sobre Rama, pedindo-lhe que os abençoe com sucesso e qualidades espirituais, orientando-os para que tomem as decisões corretas na vida. No dia de Hanuman Jayanti, recita-se um hino chamado Hanuman Chalisa, invocando a sua força, tanto a nível material como espiritual. Esta relação entre Rama e Hanuman é eterna, um arquétipo da mais profunda amizade e lealdade, e toda a história do Ramayana revela que a vontade incansável de vencer a ignorância deve ser o nosso motor, resgatando assim a nossa mente aprisionada. As nossas melhores armas são a sabedoria, o amor e a devoção.